Um marido conveniente e Anna e Ted se casaram no primeiro sábado de maio de 1919. Foi um bonito casamento na igrejinha de Riverton. Os Buxton teriam preferido Londres, para que mais pessoas do seu hall de amigos importantes pudessem comparecer, mas o Sr. Frederick foi insistente, e ele já tinha sofrido tantos golpes nos meses anteriores que ninguém teve coragem de discutir. Ela se casou na igrejinha do Vale, como seus pais e seus avós antes dela. Choveu, muitos filhos, disse a Sra. Townsend. Namorados antigos chorando, murmurou Nancy Traço, e as fotos do casamento estão cheias de guarda-chuvas pretos. Mais tarde, quando Anna e Ted estavam morando na casa de Grosvenor Square, uma foto foi colocada sobre a escrivaninha do jardim de inverno. Os 6 em fila, Anna e Ted no meio, Simeon e Stella sorrindo de um lado, o Sr. Frederick e Emmeline com os rostos sérios do outro. Você está surpreso? Pois como pôde acontecer uma coisa dessas? Anna estava tão decidida a não se casar, tão cheia de ambições diferentes. E Ted, inteligente, simpático até, mas sem dúvida não um homem capaz de arrebatar o coração de uma moça como Anna. Mas não foi assim tão complicado. Essas coisas raramente são. Foi simplesmente um caso de alinhamento dos astros. Aqueles que não se alinharam sozinhos foram empurrados à força. Na manhã seguinte ao jantar de gala, os Buxton partiram para Londres. Eles tinham compromissos de negócios, e nós todos presumimos, se é que pensamos a respeito, que nunca mais os veríamos. Nosso foco, você entende, já estava no grande evento a seguir. Pois na semana seguinte um grupo de mulheres indomáveis chegou a Riverton, encarregado da difícil tarefa de supervisionar a entrada de Anna na sociedade. Janeiro era o auge dos bailes campestres, e a humilhação de deixar as coisas para muito tarde, de ser forçado a dividir a data com outro baile maior, era inimaginável. Assim, o dia tinha sido escolhido, 20 de janeiro, e os convites já tinham sido enviados havia muito tempo. Uma manhã, no início do ano novo, eu estava servindo chá para Lady Clementine e Lady Ashbury. Elas estavam na sala de visitas, sentadas lado a lado no sofá, com agendas abertas no colo. 50 devem caber com folga, afirmou Lady Violet. Não há nada pior do que um baile vazio. Exceto um cheio demais, Lady Clementine disse com descontentamento. Não que isto seja um problema hoje em dia. Lady Violet examinou a lista de convidados, com uma expressão de abatimento. Minha querida, ela disse traço, o que vamos fazer a respeito da escassez? A Sra. Townsend vai dar o jeito, Lady Clementine respondeu. Ela sempre dá. Não estou me referindo à comida, Clem, e sim aos homens. Onde vamos encontrar mais homens? Lady Clementine inclinou-se para observar a lista de convidados. Ela sacudiu a cabeça, zangada. É um crime. Isso é que é. Uma terrível inconveniência. A melhor semente da Inglaterra apodrecendo nos confins dos campos de batalha da França, enquanto as moças ficam abandonadas, sem ter nenhum par para dançar. É uma conspiração, escute o que eu digo. Uma conspiração alemã. Ela regalou os olhos. Para evitar que a elite da Inglaterra se reproduza, mas sem dúvida você conhece alguém que possamos convidar, Clem. Você é uma casamenteira e tanto. Eu tive sorte de encontrar aquele tolo para Fanny, Lady Clementine disse, esfregando a papada. É uma pena que Frederick não tenha se interessado por ela. As coisas teriam sido bem mais simples. Em vez disso, tive que raspar o fundo do barril. Minha neta não vai ter um marido, desencavado do fundo do barril, Lady Violet disse. O futuro desta família depende do casamento dela. Ela deu um suspiro desgostoso, que se transformou em tosse, fazendo seu corpo magro se sacudir. Anna vai ter mais sorte do que a pobre Fanny, Lady Clementine disse com segurança. Ao contrário da minha pupila, a sua neta foi abençoada com inteligência, beleza e charme. E nenhuma inclinação para usá-las, completou Lady Violet. Frederick mimou demais aquelas crianças. Elas tiveram muita liberdade e pouca disciplina. Anna principalmente. Aquela menina cheia de ideias escandalosas de independência. Independência, Lady Clementine disse com desaprovação. Ah, ela não tem pressa alguma de se casar. Foi o que me disse quando estava em Londres. E mesmo. Ela me olhou bem nos olhos, com uma cortesia enlouquecedora, e me disse que não se importava nem um pouco que fosse dar muito trabalho apresentá-la à sociedade. Que ousadia, e disse que seria um desperdício um baile para ela,
já que não tinha intenção de frequentar a sociedade nem quando fosse maior de idade. Disse que acha a sociedade. Lady Violet fechou os olhos. Ela acha a sociedade sem graça e inútil. Lady Clementine engasgou. Não é possível. Foi o que ela disse. Mas o que ela quer fazer, então? Ficar aqui na casa do pai e virar uma solteirona. Elas não podiam conceber que houvesse outras opções. Lady Violet sacudiu a cabeça, com os ombros curvados de desânimo. Lady Clementine, percebendo a necessidade de melhorar o ânimo dela, deu uma batidinha em sua mão. Não se preocupe, ela disse. Sua neta ainda é jovem, querida Violet. Tem muito tempo para mudar de ideia. Ela inclinou a cabeça de lado. Eu lembro que você também teve umas ideias de liberdade quando era da idade dela. E ultrapassou essa fase. Anna também vai ultrapassar. Ela tem que ultrapassar, Lady Violet disse severamente. Lady Clementine percebeu um certo desespero na voz de Lady Violet. Não existe nenhum motivo particular para ela se casar tão depressa. Ela apertou os olhos. Existe. Lady Violet suspirou. Existe, Lady Violet respondeu, arregalando os olhos. É o Frederick? Aqueles malditos automóveis. O banco me mandou uma carta esta semana. Ele está de novo atrasado nos pagamentos. E você só soube disso agora. Lady Clementine perguntou avidamente. Que coisa? Acho que ele teve medo de me contar. Ele conhece minha opinião. Hipotecou os nossos futuros por causa da fábrica. Inclusive vendeu a propriedade de York City para pagar os impostos relativos à herança. Lady Clementine sacudiu a cabeça. Era preferível que ele tivesse vendido aquela fábrica. Ele recebeu algumas ofertas, sabe? Recentemente. Infelizmente não. Lady Violet suspirou. Frederick é um filho maravilhoso, mas, como empresário, não posso dizer o mesmo. Agora eu acho que está depositando todas as suas esperanças em conseguir um empréstimo de algum sindicato com o qual o Sr. Luxton está envolvido. Ela sacudiu a cabeça. Ele tem tido um fracasso atrás do outro, Clem. Não pensa nas obrigações da sua posição. Ela descansou as pontas dos dedos nas têmporas, tornou a suspirar. Não posso culpá-lo. Esta posição não era para ser dele. E então veio o lamento habitual. Se ao menos Jonathan estivesse aqui. Calma, disse Lady Clem. Frederick vai ter sucesso com o negócio dele. Automóveis estão na moda. Todo mundo está dirigindo automóveis hoje em dia. Outro dia eu quase fui atropelada ao atravessar a rua em Kensington Place. Clem. Você se machucou? Não desta vez, Lady Clementine disse com naturalidade. Mas tenho certeza de que não vou ter tanta sorte na próxima. Ela ergueu uma sobrancelha. Uma morte horrível, posso assegurar. Conversei muito com o Dr. Carmichael sobre os tipos de ferimento que se pode sofrer. Terrível, Lady Violet disse, sacudindo a cabeça horrorizada. Ela suspirou. Eu não me preocuparia tanto com Anna se ao menos Frederick se casasse de novo. Você acha provável? Perguntou Lady Clementine. Acho difícil. Como você sabe, ele demonstrou pouco interesse em ter outra esposa. Nunca demonstrou muito interesse pela primeira esposa, tampouco, se quer saber. Estava ocupado demais. Ela olhou para mim e eu ajeitei depressa a toalha da mesa, com aquele outro assunto abominável. Ela sacudiu a cabeça e apertou os lábios. Não. Não haverá mais filhos homens, e não adianta ter esperanças de que isso possa acontecer. O que nos deixa com Anna? Lady Clementine tomou um gole de chá. Sim. Lady Violet suspirou, irritada, e alisou o cetim verde da saia. Desculpe, Clem. Foi a gripe que me deixou abatida. Ela sacudiu a cabeça. Não consigo me livrar da sensação de angústia que tenho sentido ultimamente. Eu não sou uma pessoa supersticiosa, você sabe disso, mas estou com a sensação. Ela olhou para Lady Clementine. Você vai rir, mas estou com a sensação de que vai acontecer alguma desgraça. É mesmo. Aquele era o assunto favorito de Lady Clementine. Não é nada específico. É só uma sensação. Ela cobriu os ombros com o chale e eu notei o quanto estava frágil. Mesmo assim, não vou ficar parada vendo esta família se desintegrar. Quero ver Anna casada, e bem casada, nem que seja a última coisa que eu faça. De preferência, antes de acompanhar Jemima para a América. Nova York. Eu tinha esquecido que você ia viajar. O irmão de Jemima foi bom em acolhê-las. Sim, Lady Violet disse. Mas vou sentir saudades.
A pequena Gita é tão parecida com Jonathan. Nunca gostei muito de bebês, Lady Clementine disse. Tanto choro e vômitos. Ela estremeceu de tal forma que seu segundo e terceiro queixo balançaram. Depois alisou a página da agenda e bateu com a caneta no papel em branco. Quanto tempo nós temos, então, para arranjar um marido conveniente? 1 mês. Nós embarcamos no dia 4 de fevereiro. Lady Clementine notou a data na agenda e, de repente, exclamou, ora, sabe, Violette, eu tive uma boa ideia. Você disse que Anna quer ser independente. Lady Violette confirmou, com uma expressão de desgosto. Sim. E se alguém conversasse com ela? Mostrasse a ela que o casamento pode ser o caminho para a independência. Ela é tão teimosa quanto o pai, Lady Violette disse. Acho que não vai ouvir. Não vai ouvir a mim ou a você, talvez. Mas eu sei de alguém a quem ela poderia ouvir. Ela apertou os lábios. Sim. Com um pouco de orientação, até ela pode ser capaz de conseguir. Alguns dias depois, enquanto o marido visitava, satisfeito, a garagem do Sr. Frederick, Fanny juntou-se a Anna e Emmeline na sala cor de vinho. Emmeline, excitada com o baile que se aproximava, tinha convencido Fanny a ajudá-la a praticar passos de dança. Uma valsa estava tocando no gramofone e as duas estavam valsando, pela sala, rindo e brincando. Eu tive que tomar cuidado para não esbarrar nelas enquanto arrumava a sala. Anna estava sentada na escrivaninha, escrevendo em seu caderno, sem prestar atenção na confusão atrás dela. Depois do jantar com os Luxton, quando ficou claro que seu sonho de arranjar emprego dependia de um consentimento paterno que não aconteceria, ela havia entrado num estado de meditação. Enquanto os preparativos para o baile se desenrolavam, ela permanecia alheia a todos. Depois de passar uma semana calada e pensativa, ela entrou em outra fase. Voltou a praticar estenografia, traduzindo furiosamente qualquer livro que estivesse à mão, escondendo o que estava fazendo quando alguém se aproximava. Estes períodos de ocupação eram sempre seguidos de apatia. Ela largava a caneta, afastava os livros com um suspiro, e ficava sentada, inerte, esperando a hora de alguma refeição, a chegada de uma carta ou o momento de torná-la a se vestir. É claro que sua mente não ficava parada. Ela dava a impressão de estar tentando resolver a charada da sua vida. Desejava ardentemente independência e aventura, entretanto, era uma prisioneira bem tratada, mas uma prisioneira. Independência exigia dinheiro. O pai não tinha dinheiro para lhe dar e tampouco permitia que ela trabalhasse. Naquela manhã, na sala cor de vinho, ela estava sentada à escrivaninha, de costas para Fanny e Emmeline, traduzindo a enciclopédia britânica para a estenografia. Estava tão concentrada em sua atividade que nem se mexeu quando Fanny exclamou, ui! Você é um elefante. Fanny foi, mancando até a poltrona enquanto Emmeline se jogava no sofá, às gargalhadas. Ela tirou o sapato e se inclinou para examinar o dedo. Acho que vai inchar, ela disse com petulância. Emmeline continuou a rir. Provavelmente não vou conseguir usar meus sapatos mais bonitos no baile. Cada protesto fazia Emmeline rir ainda mais. Bem, Fanny disse, indignada. Você destruiu o meu dedo. Pelo menos, podia pedir desculpas. Emmeline tentou parar de rir. Desculpe, ela disse, e mordeu o lábio, contendo o riso. Mas não tenho culpa de você botar os pés no caminho dos meus. Talvez se eles não fossem tão grandes. E ela começou a rir de novo. Fique sabendo, Fanny disse, com o queixo tremendo, que o Sr. Collier do Rhodes diz que eu tenho pés lindos. É claro. Ele deve cobrar o dobro do que cobra para as outras damas para fazer seus sapatos. Ora. Sua ingrata, que é isso, Fanny? Emmeline disse, parando de rir. Eu só estou brincando. É claro que sinto muito por ter pisado no seu dedo. Fanny resmungou. Vamos tentar a valsa de novo. Eu prometo que vou prestar mais atenção desta vez. Acho que não, Fanny disse, com um ar aborrecido. Preciso descansar o meu dedo. Não, ficaria surpresa se ele estivesse quebrado. Não pode ser tão sério assim. Eu pisei nele de leve. Deixe-me dar uma olhada. Fanny encolheu a perna sob o corpo, impedindo que Emmeline visse o seu pé. Acho que você já fez mais do que suficiente. Emmeline tamborilou com os dedos no braço da cadeira. E como é que eu vou praticar os passos de dança? Não precisa se preocupar, o tio-avô Bernard é cego demais para notar, e o primo Jeremy vai estar muito ocupado aborrecendo você com sua conversa interminável sobre a guerra para ligar para isso. Nada disso.
Eu não pretendo dançar com nenhum tio-avô, Emmeline disse. Acho que você não vai ter muita escolha, desafiou Fanny. Emmeline ergueu as sobrancelhas com um ar arrogante. Vamos ver. Por quê? Fanny disse, franzindo a testa. O que você quer dizer com isso? Emmeline abriu um largo sorriso. Vovó convenceu papai a convidar os Luxton. Theodore e Luxton? Fanny ficou vermelha. Não é excitante? Emmeline agarrou as mãos de Fanny. Papai achou que não ficava bem convidar conhecidos de trabalho para o baile de Anna, mas vovó insistiu. Puxa, Fanny disse, toda agitada. Isso é excitante. Gente sofisticada, para variar. Ela deu um risinho, dando tapinhas no rosto. Theodore e Luxton, com efeito. Agora você está vendo por que eu preciso aprender a dançar. Você devia ter pensado nisso antes de esmagar o meu pé. Emmeline franziu a testa. Se ao menos papai nos deixasse ter aulas na escola Vacani. Ninguém vai dançar comigo se eu não souber os passos certos. Fanny esboçou um leve sorriso. Você não é uma exímia dançarina, Emmeline, ela disse. Mas não precisa se preocupar. Não vão faltar pares para você no baile. Ah, é? Emmeline disse, com a falta de naturalidade de alguém que está acostumada a receber elogios. Fanny esfregou o dedo do pé. Todos os cavalheiros presentes têm que convidar as moças da casa para dançar. Até os elefantes. Emmeline fechou a cara para ela. Animada com seu pequeno triunfo, Fanny continuou. Eu me lembro do meu baile de debutante como se fosse hoje, ela disse, com a nostalgia de uma mulher com o dobro de sua idade. Acho que com sua graça e charme, Emmeline disse, revirando os olhos você teve uma fila de cavalheiros esperando para dançar com você. Nem tanto. Nunca vi tantos velhos esperando para pisar nos meus pés e depois poder voltar para cochilar ao lado das esposas. Fiquei muito desapontada. Todos os homens jovens e bonitos estavam na guerra. Graças a Deus, a bronquite de Godfrey não impediu de ir ou jamais nos teríamos conhecido. Foi amor à primeira vista. Fanny empinou o nariz. É claro que não. Godfrey passou muito mal e ficou a maior parte da noite no banheiro. Nós só dançamos uma vez, que eu me lembre. Foi a quadrilha. Ele foi ficando cada vez mais verde a cada rodada e acabou pedindo licença e desaparecendo. Eu fiquei uma fera na hora. Fiquei ali sozinha, muito envergonhada. Não tornei a vê-lo durante meses. E só nos casamos um ano depois. Ela suspirou e sacudiu a cabeça. O ano mais longo da minha vida. Por quê? Fanny pensou um pouco. Eu imaginava que depois do meu baile de debutante a vida seria diferente. E não foi. Emmeline disse. Sim, mas não como eu pensava. Foi horrível. Oficialmente, eu era uma adulta, mas ainda não podia fazer nada, nem ir a lugar algum sem que Lady Clementine ou alguma outra velha se metesse na minha vida. Nunca fui tão feliz como no dia em que George me pediu em casamento. Foi a resposta às minhas orações. Emmeline, que não conseguia ver como Godfrey, Vickers, gordo, careca e sempre doente, podia ser a resposta às orações de alguém, franziu o nariz. É mesmo. Fanny olhou sutilmente para as costas de Anna. As pessoas tratam você de outra forma quando se é casada. Basta eu ser apresentada como Senhora Vickers que todos percebem que não sou uma garota tola e, sim, uma mulher casada, capaz de pensar como um adulto. Anna, aparentemente, indiferente, continuou a trabalhar furiosamente. Eu já contei sobre a minha lua de mel? Fanny perguntou, olhando de novo para Emmeline. Só umas 1000 vezes. Isso não impediu Fanny de continuar. Florença é a cidade estrangeira mais romântica que eu já conheci. É a única cidade estrangeira que você conhece. Toda noite, depois do jantar, Godfrey e eu passeávamos pela margem do rio Arno. Ellie me comprou um colar lindo numa lojinha da Ponte Vecchio. Eu me senti uma pessoa diferente na Itália. Transformada. Um dia nós subimos o forte de Belvedere e avistamos toda a Toscana. Foi tão bonito, deu até vontade de chorar. E as galerias de arte. Havia tanta coisa para ver. Godfrey prometeu que vamos voltar lá assim que for possível. Ela deu uma olhada na direção da escrivaninha, onde Anna continuava escrevendo. E as pessoas que a gente encontra quando viaja, são fascinantes. Um sujeito no trem estava indo para o Cairo. Você nunca vai adivinhar o que ele ia fazer lá. Procurar tesouros enterrados. Eu nem pude acreditar quando ele nos contou. Aparentemente, os antigos costumavam ser enterrados com suas joias. Não imagino o motivo.
Parece um tremendo desperdício. O Dr. Humphreys disse que tinha algo a ver com religião. Ele nos contou histórias fascinantes, até nos convidou para visitar o sítio arqueológico. Se fôssemos para aqueles lados, Anna tinha parado de escrever. Fanny disfarçou um sorriso de vitória. Godfrey ficou um pouco desconfiado, achou que o sujeito estava nos enganando, mas eu achei muito interessante. Ele era bonito. Quis saber Emmeline. Ah, era, Fanny disse. Ela parou, recompôs-se e voltou ao script. Eu tive mais animação nos meus 2 meses de casada do que tinha tido em toda a minha vida. Ela olhou para Anna por baixo dos cílios e descartou seu coringa. É engraçado. Antes de me casar, eu imaginava que ter um marido era uma prisão. Agora acho o contrário. Nunca me senti tão independente. As pessoas respeitam você mais. Ninguém pisca quando eu resolvo sair para dar um passeio. Na verdade, provavelmente vão me pedir para servir de companhia para você e Anna até vocês se casarem também. Ela fez um ar importante. Vocês têm sorte de ter alguém como eu, em vez de uma pessoa velha e chata. Emmeline ergueu as sobrancelhas, mas Fanny não viu. Ela estava vigiando Anna, que tinha largado a caneta. Os olhos de Fanny brilharam de satisfação. Bem, ela disse, calçando o sapato com cuidado por causa do dedo machucado traço. Gostei muito da companhia de vocês, mas agora eu já vou. Meu marido deve ter voltado do passeio e estou louca por uma conversa adulta. Ela sorriu docemente e saiu da sala, de cabeça erguida. A pose foi um tanto prejudicada por ela estar mancando um pouco. Enquanto Emmeline punha outro disco e saía dançando pela sala, Anna permaneceu sentada, ainda de costas. Ela estava com as mãos cruzadas, o queixo pousado sobre elas, e olhava pela janela, para a paisagem lá fora. Enquanto eu espanava a cornija atrás dela, podia ver, pela imagem refletida do vidro, que ela estava muito pensativa. Os hóspedes chegaram na semana seguinte. Como era de costume, eles começaram a desfrutar imediatamente das atividades que seus anfitriões tinham organizado. Alguns passeavam pela propriedade, outros jogavam bridge na biblioteca, e os mais ativos lutavam esgrima no ginásio. Depois do seu esforço hercúleo de organização, a saúde de Lady Violette piorou e ela ficou de cama. Lady Clementine foi procurar companhia em outro lugar. Atraída pelo brilho das espadas, ocupou uma poltrona de couro de onde podia ver as lutas de esgrima. Quando eu servi o chá da tarde, ela estava num animado tete-a-tete com Simeon Luxton. Seu filho luta esgrima muito bem, comentou Lady Clementine, indicando um dos esgrimistas mascarados. Para um americano. Ele pode falar como um americano, Lady Clementine, mas eu lhe asseguro que ele é inglês dos pés à cabeça. É mesmo, Lady Clementine disse. Ele luta esgrima como um inglês, Simeon disse estrondosamente. Com uma simplicidade enganadora. O mesmo estilo que vai fazê-lo entrar no parlamento nas próximas eleições. Eu ouvi falar na indicação dele, Lady Clementine disse. O senhor deve estar muito contente. Simeon estava ainda mais arrogante do que de costume. Meu filho tem um excelente futuro. Sem dúvida ele representa quase tudo que nós, conservadores, buscamos num membro do parlamento. No mais recente chá de mulheres conservadoras, discutimos a falta de homens bons e consistentes para lidar com gente como Lloyd George. Ela olhou com um ar de aprovação para Ted. Seu filho pode ser esta pessoa, e eu vou ficar muito feliz em apoiá-lo se minha opinião se confirmar. Ela tomou um gole de chá. É claro que existe o problema da esposa. Não há problema algum, Simeon disse. Ted não tem esposa. É exatamente o que estou dizendo, Sr. Luxton. Simeon franziu a testa. Outras damas da sociedade não são tão liberais quanto eu, Lady Clementine disse. Elas veem isto como um sinal de fraqueza de caráter. Os valores familiares são muito importantes para nós. Um homem de certa idade sem uma esposa. As pessoas começam a imaginar. Ele apenas ainda não encontrou a moça certa. É claro, Sr. Luxton. O senhor e eu sabemos disso. Mas as outras damas. Elas olham para o seu filho e veem um homem bonito, com tanta coisa a oferecer, mas sem uma esposa. O senhor não pode culpá-las por imaginarem o motivo. Ela ergueu uma sobrancelha significativamente. Simeon ficou vermelho. Meu filho não é. Nenhum Luxton jamais foi acusado de ser. É claro que não, Sr. Luxton, Lady Clementine disse com delicadeza traço. E esta não é a minha opinião, o senhor entende.
Só estou passando adiante os pensamentos de algumas de nossas damas da sociedade. Elas gostam de saber que um homem é um homem, não um esteta. Ela sorriu de leve e ajeitou os óculos. Mas isto é um problema secundário, e tem tempo. Ele ainda é jovem. Ele tem 25 anos, não é? 31, Simeon respondeu. Ah, ela disse. Então não é tão jovem assim. Lady Clementine sabia quando deixar o silêncio falar por ela. Ela voltou sua atenção para a competição. Pode ficar sossegada, Lady Clementine. Não há nada errado com Teddy, Simeon disse. Ele é muito popular com as damas. Vai poder escolher sua noiva quando estiver preparado. Fico feliz em ouvir isso, Sr. Luxton. Lady Clementine continuou a assistir a esgrima. Ela tomou um gole de chá. Só espero, para o bem dele, que isto seja logo. E que ele escolha o tipo certo de moça. Simeon ergueu uma sobrancelha, interrogativamente. Nós, ingleses, somos muito nacionalistas. Seu filho tem muita coisa que o recomenda, mas algumas pessoas, sobretudo no Partido Conservador, podem achar que ele é um tanto novo. Espero que, quando ele se casar, escolha uma esposa que traga para o casamento mais do que sua honrada presença. O que pode ser mais importante do que a honra de uma noiva, Lady Clementine? Seu nome, sua família, sua educação. Lady Clementine viu o oponente de Teddy acertá-lo e ganhar a luta. Por mais que estas coisas sejam negligenciadas no Novo Mundo, aqui na Inglaterra são muito importantes. Além da pureza da moça, é claro, Simeon disse. É claro. E respeito. Certamente, Lady Clementine disse, com menos convicção. Nada dessas moças modernas para o meu filho, Lady Clementine, Simeon disse, passando a língua nos lábios. Nós, os homens da família Luxton, gostamos que nossas esposas saibam quem é o patrão. Eu compreendo, Sr. Luxton, Lady Clementine disse. Simeon aplaudiu o final da luta. Se ao menos uma pessoa soubesse onde encontrar uma moça assim. Lady Clementine manteve os olhos na quadra. O senhor não acha, Sr. Luxton, que quase sempre as coisas que procuramos estão debaixo do nosso nariz? Eu acho, Lady Clementine, Simeon disse, com um sorriso contido. Acho mesmo. Eu não fui chamada para servir o jantar e não vi nem Teddy nem o pai pelo resto daquela sexta-feira. Não se disse que os dois estavam mergulhados numa conversa calorada no corredor do andar de cima, na noite de sexta-feira, mas não sei do que estavam falando. No sábado de manhã, quando fui checar a lareira da sala de visitas, Teddy mantinha o habitual ar amável. Ele estava sentado na poltrona, lendo o jornal, disfarçando o riso enquanto Lady Clementine reclamava do arranjo de flores. O arranjo acabara de chegar de Braintree, resplandecente de rosas, e Lady Clementine tinha encomendado dálias. Ela não estava satisfeita. Você, ela disse para mim, empunhando uma rosa traço, vá procurar a senhorita Artford. Ela tem que ver isto. Acho que a senhorita Artford está se preparando para sair a cavalo, Lady Clementine, eu disse. Não me importa se ela está planejando montar no concurso nacional. O arranjo de flores precisa da atenção dela. Assim, enquanto as outras jovens tomavam café na cama, pensando no baile da noite, Anna foi chamada à sala de visitas. Eu a tinha ajudado a vestir a roupa de montaria meia hora antes, e ela parecia uma raposa encurralada, louca para fugir. Enquanto Lady Clementine vociferava, Anna, para quem não fazia diferença se eram dálias ou rosas, só conseguia balançar a cabeça e lançar olhares furtivos para o relógio. Mas o que vamos fazer? Lady Clementine disse, por fim. É tarde demais para encomendar outro. Anna apertou os lábios, piscou os olhos. Acho que vamos ter que nos contentar com o que temos, ela disse, com uma bravura fingida. Mas, você consegue tolerar isto? Anna fingiu resignação. Se for preciso, sim. Ela esperou alguns segundos e disse, alegremente, agora, se não houver mais nada, vamos até lá em cima. Lady Clementine interrompeu-a. Vou mostrar como elas ficam horríveis no salão de baile. Você não vai acreditar. Enquanto Lady Clementine continuava a criticar o arranjo de rosas, Teddy limpou a garganta. Ele dobrou o jornal e o colocou na mesinha ao lado da poltrona. Está um dia tão bonito, ele disse. Acho que vou dar um passeio a cavalo. Para conhecer melhor a propriedade. Lady Clementine parou no meio de uma frase, e uma luz se acendeu em seus olhos. Um passeio a cavalo, ela disse, sem pestanejar. Que ótima ideia,
Sr. Luxton. Ana, não é uma ótima ideia. Ana ergueu os olhos, surpresa, enquanto Teddy sorria para ela, com um ar conspirador. Sua companhia seria um prazer. Antes que ela pudesse responder, Lady Clementine disse, sim. Esplêndido. Ficaremos felizes em acompanhá-lo, Sr. Luxton. Se o senhor não se importar, é claro. Ficarei feliz em ter duas guias tão adoráveis. Lady Clementine virou-se para mim, com um ar de excitação. Você, menina, diga à senhora Townsend para preparar um lanche. Ela tornou a olhar para Teddy e disse, com um sorriso, eu adoro montar a cavalo. Foi uma procissão estranha que se dirigiu aos estábulos, mais estranha ainda, segundo Dudley, depois que estavam todos montados. Ele tinha caído no chão de tanto rir, ele disse, ao vê-los desaparecer no bosque, Lady Clementine montada na velha égua do Sr. Frederick, cuja cintura era ainda maior do que da sua amazona. Eles passearam por 2 horas e, quando voltaram para o almoço, Teddy estava encharcado, Ana extremamente calada e Lady Clementine estava toda a prosa. O que aconteceu durante o passeio, Ana mesmo me contou, mas só muitos meses depois. Eles cavalgaram em silêncio por algum tempo, Ana na frente, Teddy logo atrás, Lady Clementine no final da fila. Galinhos gelados quebravam sob os cascos dos cavalos, e o rio de águas frias corria a caminho do Tamisa. Finalmente, Teddy emparelhou seu cavalo com Diana e disse, numa voz alegre, é sem dúvida um prazer estar aqui, senhorita Artford. Quero agradecer-lhe por seu gentil convite. Ana, que estava saboreando o silêncio, disse, é a minha avó que o senhor deve agradecer, Sr. Luxton. Porque eu, me envolvi muito pouco com o assunto. Ah, Teddy disse. Entendo. Preciso me lembrar de agradecer a ela. Com pena de Teddy, que, afinal de contas, estava puxando conversa, Ana disse, o que o senhor faz, Sr. Luxton? Ele respondeu depressa, aliviado talvez. Eu sou um colecionador. O que o senhor coleciona? Belos objetos. Achei que o senhor trabalhava com seu pai. Teddy jogou fora uma folha que tinha caído no seu ombro. Meu pai e eu não temos as mesmas opiniões em relação a negócios, senhorita Artford, ele disse. Ele não vê valor em nada que não esteja diretamente ligado à criação de riqueza. E o senhor, Sr. Luxton? Eu busco outro tipo de riqueza. Uma riqueza de experiências novas. O século é jovem e eu também. Há muito o que ver e fazer para eu me prender a negócios. Ana olhou para ele. Papai disse que o senhor ia entrar na política. Sem dúvida isto irá atrapalhar os seus planos, não? Ele sacudiu a cabeça. A política me dá mais motivos para ampliar meus horizontes. Os melhores líderes são aqueles que trazem perspectiva à sua função, não acha? Eles continuaram cavalgando até as campinas do fundo da propriedade, parando de vez em quando para esperar os retardatários. Quando chegaram finalmente ao velho caramanchão de mármore, tanto Lady Clementine quanto sua égua ficaram aliviadas em poder descansar as costas. Teddy ajudou a entrar enquanto Ana arrumava os despojos da cesta de piquenique da Sra. Townsend. Depois que esvaziaram a garrafa térmica de chá e comeram as fatias de bolo, Ana disse, acho que vou dar um passeio até a ponte. Ponte? Teddy disse. Ali, depois daquelas árvores, Ana disse, levantando-se onde o lago fica mais estreito e se junta ao rio. A senhorita se importa que eu acompanhe? Perguntou Teddy. De jeito algum, Ana disse, mas ela se importava sim. Lady Clementine, dividida entre seu dever de acompanhante e seu dever para com suas nádegas doloridas, disse finalmente, vou ficar aqui e tomar conta dos cavalos. Mas não demorem, senão vou ficar preocupada. Há muitos perigos na floresta, vocês sabem disso. Ana sorriu de leve para Teddy e saiu caminhando na direção da ponte. Teddy foi atrás, alcançou e caminhou ao lado dela, mantendo uma distância conveniente. Sinto muito, Sr. Luxton, que Lady Clementine o tenha forçado a aceitar nossa companhia hoje de manhã. De jeito algum. Eu apreciei a companhia. Ele olhou para ela. Mais de uns do que de outros. Ana continuou olhando para frente. Quando eu era mais moça, ela disse rapidamente meu irmão, minha irmã e eu vínhamos brincar na beira do lago. Na casa de barcos e na ponte. Ela olhou de soslaio para ele. É uma ponte mágica, sabe? Uma ponte mágica. Teddy ergueu uma sobrancelha. O senhor vai entender quando a vir, Ana disse. E do que vocês brincavam nessa ponte mágica? Nós nos revezávamos atravessando-a correndo.
Ela olhou para ele. Sei que parece tolo. Mas ela não é uma ponte mágica qualquer. Esta aqui é governada por um demônio do lago particularmente mau e vingativo. É mesmo. Ted disse, sorrindo. Quase sempre nós conseguíamos atravessar, mas às vezes ele acordava. E o que acontecia, então? Ora, aí acontecia um duelo de morte. Ela sorriu. A morte dele, é claro. Nós éramos excelentes espadachins. Felizmente, ele era imortal ou a brincadeira não teria graça. Eles fizeram uma curva e a frágil ponte surgiu diante deles, cruzando um trecho estreito do rio. Embora o mês estivesse frio, a água ainda não tinha congelado. Lá está ela, Anna disse, sem fôlego. A ponte, que tinha caído em desuso muito tempo antes, substituída por uma mais larga, mais perto da cidade, que os automóveis podiam atravessar, tinha perdido quase toda a pintura e estava coberta de musgo. As margens do rio desciam suavemente até a beira da água, e flores silvestres floresciam ali, no verão. Será que o demônio do lago está aqui hoje? Perguntou Ted. Anna sorriu. Não se preocupe. Se ele aparecer, sei como enfrentá-lo. A senhorita já travou a sua cota de batalhas. Travei e venci, disse Anna. Nós costumávamos brincar aqui sempre que possível. Mas nem sempre enfrentávamos o demônio do lago. Às vezes escrevíamos cartas. Transformávamos as cartas em barcos e as jogávamos na água. Por quê? Para que elas levassem nossos desejos até Londres. É claro. Ted sorriu. Para quem a senhorita escrevia. Analisou a grama com o pé. O senhor vai achar tolice. Experimente. Ela olhou para ele, esboçou um sorriso. Eu escrevia para Jane Digby. Sempre. Ted franziu a testa. O senhor sabe quem é, Anna disse. Lady Jane, que fugiu para a Arábia, viveu uma vida de explorações e conquistas. Ah, Ted disse, lembrando. A notória fugitiva. E o que a senhorita lhe dizia? Eu costumava pedir a ela para vir me salvar. Oferecia meus serviços de escrava devotada, desde que me levasse com ela em sua próxima aventura. Mas, com certeza, quando a senhorita era pequena, ela já estava morta. Sim. É claro. Há muito tempo. Mas eu não sabia disso. Anna olhou para ele de soslaio. É claro que se ela estivesse viva o plano teria sido perfeito. Sem dúvida, ele disse com uma seriedade bem-humorada. Ela teria vindo imediatamente e levado a senhorita para a Arábia. Disfarçada de sheik beduíno, eu sempre achei. Seu pai não teria se importado nem um pouco. Anna riu. Desconfio que ele teria se importado um bocado. E se importou. Ted ergueu uma sobrancelha. Ele se importou. Um dos camponeses encontrou uma carta e devolveu para papai. O camponês não sabia ler, mas eu tinha desenhado o brasão da família e ele achou que devia ser importante. Acho que esperava ganhar uma recompensa pelo trabalho. Estou achando que ele não ganhou nada. Não mesmo. Papai ficou furioso. Não sei se o que o incomodou mais foi o meu desejo de me juntar a uma companhia tão escandalosa ou se foi a impertinência da minha carta. Acho que sua preocupação maior era que vovó pudesse encontrar uma dessas cartas. Ela sempre me achou uma criança atrevida. O que uns podem chamar de atrevida, Ted disse outros podem chamar de impetuosa. Ele olhou sério para ela. Com intenção, Anna pensou, embora não soubesse ao certo que tipo de intenção. Ela ficou vermelha e desviou os olhos. Seus dedos buscaram os talos altos de cana que cresciam, na margem do rio. Ela puxou um e, tomada de uma estranha energia, correu para a ponte. Ela tirou o caniço dentro do rio e correu para um outro lado para vê-lo emergir. Leve meus desejos para Londres, ela gritou, antes de ele desaparecer numa curva do rio. O que foi que a senhorita desejou? Ted perguntou. Ela sorriu para ele e se inclinou para a frente, e, nesse momento, o destino interveio. O fecho do seu medalhão, muito gasto, soltou a corrente, que escorregou pelo seu pescoço e caiu na água. Anna sentiu a perda de peso no pescoço, mas, quando viu o motivo, era tarde demais. Quando olhou, o medalhão estava desaparecendo sob a superfície da água. Ela atravessou a ponte correndo e escalou a margem do rio. O que foi? Ted perguntou, espantado. Meu medalhão, Anna disse. Ele escorregou. Ela começou a desamarrar os sapatos. Meu irmão, a senhorita viu para onde ele foi? Foi bem para o meio do rio, Anna disse. Ela foi andando sobre o musgo escorregadio até a beira da água, a bainha da sua saia arrastando na lama.
Espere, Ted disse, livrando-se do paletó, atirando na margem do rio e tirando as botas. Embora estreito naquele trecho, o rio era fundo e logo ele estava mergulhado até as coxas. Anna, apavorada, correu de volta até a ponte, procurando desesperadamente enxergar o medalhão para poder orientar Ted. Ele mergulhou diversas vezes, enquanto ela examinava a água, e, quando ela já estava perdendo as esperanças, ele apareceu, com o medalhão brilhando entre seus dedos. Foi um feito heroico. Tão diferente de Ted, um homem, mais inclinado à prudência do que à valentia, apesar de suas melhores intenções. Ao longo dos anos, quando a história do noivado deles era contada em reuniões sociais, ela assumia uma qualidade mítica, mesmo quando era Ted quem a relatava. Como se ele tanto quanto seus convidados sorridentes fossem incapazes de acreditar que aquilo tinha mesmo acontecido. Mas aconteceu. No instante certo, diante da pessoa certa, sobre a qual o incidente iria ter um efeito fatal. Quando Anna me contou, ela disse que, ao vê-lo parado diante dela, encharcado, tremendo, segurando o medalhão, tomou consciência da sua presença física de uma maneira avassaladora. A pele molhada, a camisa grudada nos braços, os olhos escuros olhando para ela com um ar triunfante. Ela nunca tinha sentido aquilo antes. Como poderia, e por quem? Ela desejou que lhe abraçasse com a mesma força com que estava segurando o medalhão. É claro que ele não fez nada disso, apenas sorriu orgulhosamente e lhe entregou o medalhão. Ela o aceitou, cheia de gratidão, e se virou quando ele começou a vestir a roupa seca por cima da molhada. Nessa altura, porém, a semente já tinha sido plantada.